Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e desde já desejo um ano novo próspero para todos nós. 2025 é o 9º ano do Café com ADM e nem eu acredito que já temos tanto tempo de estrada. E para celebrar mais um ano de podcast, eu separei alguns dos melhores cortes de 2024 em um só episódio. Aprendi muita coisa com essas conversas e tenho certeza de que essas entrevistas podem gerar bons insights e ideias para você desenvolver seu negócio, planejar as próximas etapas da sua carreira e ser um profissional mais completo e atualizado. No próximo ano a gente vai ter muita surpresa por aqui. Uma delas eu já vou contar agora. Nós vamos ter um episódio semanal extra totalmente focado em empreendedorismo com empreendedores gigantes que já fazem parte do empreendedores.com.br, a nossa mais nova comunidade de networking. Se você ainda não conhece esse novo projeto, não marca bobeira, entra agora em empreendedores.com.br e faça a sua inscrição. O Empreendedores é uma comunidade totalmente focada em networking, que é a prática mais poderosa para alavancar resultados no empreendedorismo. Só para você ter ideia, a gente já conta com ícones do empreendedorismo brasileiro, como os Sharks, Semenzato, Carol Pfeiffer, o Ricardo Amorim, a Renata Vick, que é CEO do Grupo CRM, que tem as marcas Copenhague e Brasil Cacau, o Paulo Camargo, que é CEO da Zamp, que é a controladora do Burger King, Starbucks e Popeyes, Peter Jordan, Leandro Ladeira, Sofia Martins e muitos outros. E é aquela velha história, né? Tubarão nada com tubarão. E agora você pode nadar com os próprios tubarões. Acesse empreendedores.com.br e vamos fazer networking juntos. Muito bem, desejo um 2025 de muitas conquistas para você e espero continuar fazendo cada vez mais parte da sua jornada e contribuir com seu sucesso. Vamos de retrospectiva 2024. Em 1989, dois irmãos tinham apenas uma tela branca e muita vontade de empreender. Foi com isso que eles fundaram a Sankhya, que nasceu para transformar a gestão empresarial no Brasil e se tornou uma das líderes em software de ERP, capaz de integrar todos os processos do negócio com inteligência e segurança. Com uma plataforma 100% web e mobile, a Sankhya permite controle total, automação e flexibilidade para tomadas de decisão rápidas a qualquer hora e lugar. Se você quer crescer de forma segura e eficiente, conheça a Sankhya, tecnologia de gestão empresarial capaz de elevar sua empresa para outro patamar. Acesse o link na descrição desse episódio e descubra como dominar a gestão empresarial da sua empresa. A gente começou o ano com uma pedrada. Diego Barreto e Sandor Caetano, o Diego agora é CEO do iFood, e eles trabalharam juntos no iFood e explicaram pra gente como a companhia utilizou a inteligência artificial para obter escala, operando numa dimensão gigantesca de 3 milhões de pedidos por dia, saca só. Como é que a inteligência artificial, agora vamos pegar o caso do iFood, né? Como é que ela ajudou a otimizar e a escalar o modelo do iFood? Olha, eu vou começar aqui e o Sandor me complementa. Acho que a gente pode começar dizendo o porquê que a gente resolveu entrar nisso. E a resposta, ela está na sua pergunta, escala. A gente sabia que aquilo que a gente estava mirando e vinha construindo os fundamentos e os caminhos para atingir, ia levar o iFood para um negócio com duas características. Uma, muita escala, e a outra, complexidade. Então eu vou te dar dois exemplos disso aqui. Escala. O iFood hoje faz 2 milhões e 900, 3 milhões de pedidos por dia. Nossa. Então, você entregar 3 milhões de pedidos, 3 milhões de vezes sair de um restaurante para uma casa, um alimento, é uma escala brutal. Em especial você pensar que é físico, né? Tem que acontecer uma operação física. E quando você olha para a complexidade, você pensa num modelo de negócio que ele tem um pico na hora do almoço, outro pico na hora do jantar, com 3 vales, super complexo isso. 2, você não controla as pontas, né? Eu não controlo o restaurante, se ele quiser demorar mais para fazer comida, eu não consigo controlar ele. E o entregador eu não controlo também, se ele quiser parar para poder ler uma matéria que ele estava lendo antes de receber o pedido, ele pode, né? Então, essa complexidade adicionada aos novos negócios que têm características diferentes, por exemplo, o supermercado tem uma cesta enorme comparada com um restaurante. Supermercado tem uma cesta pesada comparada com um restaurante. Supermercado, a pessoa não precisa receber neste mesmo instante, diferente da comida do restaurante. Então, a soma desses dois elementos foi o que nos fez dizer, ou a gente entra em A, ou a gente não vai ser capaz de ter uma empresa com um nível de performance muito alto. Então, acho que do ponto de vista estratégico, é aqui que estava centrada a decisão.
No episódio seguinte eu recebi o Eduardo Schuller, um gênio quando o assunto é Growth Hacking. Nesse trechinho ele falou algo super importante: aumentar o faturamento nem sempre é vantajoso para sua empresa. Para entender o contexto, escuta aí o que ele falou. Ô Edu, mas se a gente está falando aqui, bom, vamos fazer um trabalho aqui no Café com a ADM e nós vamos explodir aqui a nossa audiência. Isso é uma coisa muito boa, a gente vai receber essa audiência, lógico que talvez crie algumas demandas novas, mas a gente consegue dar conta, a gente está falando de audiência. Agora, se eu tenho um crescimento explosivo numa determinada área da minha empresa em que eu preciso ter alguns processos bem delineados, um número específico de pessoas para conseguir dar um suporte, quando a gente está falando de um crescimento explosivo, muitas vezes isso também pode ser um problema, né? Não, lógico que é legal o cara crescer vendas, aumentar vendas e tudo mais, mas também tem que estar preparado para crescer, né, cara? Sim, Leandro, inclusive assim, talvez essa aqui vai ser a pergunta mais importante desse podcast, ou uma das. Porque as pessoas têm uma tendência de sempre olhar para faturamento e crescimento como algo saudável. Então todo mundo assim, não, antes eu estava faturando tanto, agora eu estou faturando tanto, e eu estou crescendo, eu estou crescendo, eu estou crescendo. Isso vai às vezes levando o empresário e o administrador, né, a uma cegueira que o ego acaba levando ele e que pode acabar com alguns negócios. Então assim, toda vez que alguém me procura para falar sobre isso e dizer que quer trazer a parte de growth para dentro do seu negócio e quer fazer um crescimento mais agressivo e exponencial, a primeira coisa que a gente faz é verificar se ele tem uma análise financeira bem detalhada do seu negócio. Porque eu já tive casos de clientes que faturavam aí na casa de 10 milhões ano e ainda não sabiam qual era o resultado líquido da sua empresa. Ainda não tinham um DRE minimamente estruturado. E aí é o que eu digo para eles: se a tua empresa hoje, faturando quase 10 milhões, está tendo prejuízo, se a gente for para 30, esse prejuízo vai ficar ainda maior. Esse buraco vai ficar ainda maior. Então, crescimento, se a gente está numa situação saudável, a gente consegue crescer de uma forma saudável. Se a sua situação atual já não é saudável e a gente continua crescendo assim, pode ser que lá na frente era melhor não ter crescido. Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisa. E pasmem, tá? Para a gente que está falando aqui para canal de administradores, tem muitas empresas no Brasil ainda que não sabem os resultados e não têm um bom controle financeiro do seu negócio. Tá? É mais comum do que a gente imagina isso. E aí, toda vez que a gente vai fazer alguma estratégia de growth, é importante que, conscientemente, o líder, o empresário e a equipe estejam de acordo com essa estratégia. Porque vai dar estresse. E não vai ser pouco, vai ser muito. Quando a gente consegue atingir um case onde um canal que antes atendia 1.000 pessoas passa a atender 10 mil pessoas, começa a acontecer um caos dentro da empresa. E aí as pessoas precisam estar muito bem emocionalmente para poder lidar com essa situação. Então eu costumo dizer assim, quando a gente entra para fazer uma estratégia de growth, nós vamos ter um período ali onde vai ser um período um pouco mais estressante, onde a gente vai ter que ter alguma adaptação. E aí a gente vai crescer de forma não tão ordenada. Não quer dizer que a gente também vai crescer que nem maluco sem pensar nas consequências, mas não de uma forma tão ordenada. E aí quando a gente atingir aquele patamar, é quando a gente segura um pouco, organiza de novo a situação, faz as contratações que são precisas, faz o investimento em estrutura que é preciso, né? Faz uma análise do que aconteceu aqui, e aí depois a gente passa para um próximo passo de crescimento. Então isso é muito importante. Crescer não pode ser só em relação a faturamento, porque se a empresa não está muito bem administrada, isso pode ser ruim para o futuro do negócio. Seguindo o fluxo, em fevereiro a gente recebeu a Sara Buchwitz, que no final de 2023 assumiu a direção do Grupo Flow, que abrange o podcast mais ouvido do Brasil. Ela explicou como a empresa se recuperou de um baque e desenvolveu uma estrutura sólida para se manter na dianteira desse mercado. E agora eu queria voltar para esse período crítico, né, de 2022, quando tem esse cancelamento do Monark. Todas as marcas de uma hora para outra deixaram o Flow. Existe uma pressão da sociedade com relação a isso, né? Acho que a sociedade fica lá cobrando daqueles patrocinadores, você vai patrocinar isso, aquilo, mas ele falou aquilo. Enfim, e as marcas não conseguem, né, sustentar, assim, diferenciar o canal dos seus criadores, né? E
Essas marcas, Sara, elas voltaram, as marcas que eram patrocinadoras antes, depois que passou, né, que a poeira baixou e tudo mais, elas voltaram ou novas marcas ocuparam o lugar delas? Como é que foi esse processo? Nós temos os dois casos, Leandro. Como a gente é muito grande, a gente tem os dois casos, as marcas que voltaram e as marcas novas que chegaram, né, principalmente em outros programas, em outras verticais. Perfeito. Então a gente tem as duas coisas. E como é que vocês enxergam com relação ao público do Flow? As pessoas que seguiam antes não deixaram de seguir, né, por conta desse cancelamento todo, né? Acho que as pessoas estavam curiosas para ver o que ia acontecer, mas continuaram ali acompanhando o Igor ali naquela jornada solo, né, pós-Monark. Como é que foi essa... Você sabe, assim, também você não estava no Flow nessa época, eu não né? estava, mas óbvio que eu estudei bastante a história. E o que nós entendemos é que sim, existe uma comunidade, né, muito forte de fãs do Flow Podcast, né, e principalmente do Igor, que nunca deixou de assistir. Então, por mais que a gente tenha perdido, né, patrocínios na época, a gente perdeu pouca audiência. Né? E o Igor, ele foi muito inteligente, como ele é muito inteligente, né? Então ele foi muito rápido em ter a resposta de trazer os presidenciáveis e, além disso, Leandro, fortalecer os outros podcasts e as outras verticais, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial do Flow. O Flow Podcast do Igor, óbvio que ele é o mais importante, é o maior, é o mais relevante, sem dúvida quem tem a maior comunidade, mas uma das questões que mais, né, nos segurou nesse ano, pôde nos sustentar, foi estar com outras comunidades, com outros programas e com outras marcas. Então nós temos o Ciência Sem Fim, temos o Vênus, temos o Amplifica, o Critique. Então nós já tínhamos produtos consolidados que conseguiam, né, segurar apesar da crise, além do Flow Podcast, porque a audiência da comunidade mais fiel, ela nunca foi perdida. Perfeito. Esses outros programas, né, que fazem parte do ecossistema, eles já começaram dentro da estrutura do Flow, ou eles, enfim, né, tinham uma vida pregressa e depois se juntaram ao Flow? Como é que foi isso? Eu não conheço assim, os detalhes. Todos eles começaram, eu vou te falar que todos, tá? Tá. Pode ser que eu escape algum aqui. Alguém mas, que tenha vindo depois. Pode ser que tenha algum, mas o nosso modelo sempre foi acolher, e o Igor principalmente, ele sempre acreditou no poder dos criadores e das ideias, e sempre deu muita autonomia para os criadores. Então, todos esses programas que eu te falei, sim, eles começaram aqui no nosso sistema. Então, o Vênus, Amplifica, Ciência Sem Fim, eles começaram aqui, o Flow Copy, o Flow Podcast também, Salve Salve Família, Critique, sempre começaram aqui. Inclusive tem outros programas, né, outros podcasts aí no mercado que começaram com a gente e depois saíram, né, que usaram as nossas estruturas, que começaram aqui no Flow e depois saíram. Então, por exemplo, o Podpah é um deles, que começou aqui no Flow e acabou indo, né, voar voo solo. Legal. Então a gente é conhecido como um celeiro mesmo de talentos e um lugar para uma comunidade. A gente pensa muito, Leandro, nossa comunidade ela é mais ampla, ela tem a comunidade de quem nos ouve, quem nos assiste, mas também nós entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade na comunidade de criadores. Quando a gente pensa em grandes negócios, a gente pensa logo no mercado de tecnologia. Mas eu sempre gosto de observar que existem oportunidades onde a gente nem sempre imagina. Um exemplo é a Seu Boné, uma empresa que faz sucesso com brindes personalizados. Para contar um pouco desse case, eu recebi nos estúdios o Igor Freire, que saiu da engenharia para fundar um negócio que fatura 30 milhões de reais por ano. Aqui ele conta um pouquinho dessa jornada. Cara, é impressionante, né? A qualidade é perfeita e vocês se tornaram, Igor, né? Acho que a principal referência hoje no Brasil na fabricação de bonés personalizados, né? Só que assim, a questão que eu quero te perguntar é o seguinte, cara, você primeiro tinha realizado o sonho, que é o sonho de milhões de brasileiros. Você era um concursado da Petrobras. Né? E aí você tinha, que é um sinônimo de estabilidade, de grande empresa. Pô, você já tinha atingido assim, tipo assim, o ápice da carreira de muita gente. Como é que foi, cara? Isso aí não pesou na hora de tomar essa decisão? Por mais que você quisesse muito voltar para Natal e tudo mais? Pois é. Foi um momento difícil, interessante da minha vida,
Porque depois de abrir a empresa que eu fui chamado no concurso. Então fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhando como concursado da Petrobras, num cargo nível superior, que de fato é uma coisa que muita gente quer. Só que eu digo que eu já tinha sido picado pelo mosquito ali do empreendedorismo. Então, trabalhava de manhã e de tarde na Petrobras, passava a noite trabalhando na Seu Boné. Ela era totalmente online, praticamente, né? A gente fabricava de maneira terceirizada. E naquele momento eu me identifiquei demais com o empreendedorismo. Então ele começou a ser uma coisa muito maior do que voltar para Natal. Eu gostei, achei muito legal. A gente... É uma coisa extremamente meritocrática. Se eu tomo ações corretas, eu vou colher resultado. Se eu tomo ações erradas, eu vou colher prejuízo. Eu gostei muito, não tinha aquela política de empresa, aquela babação de chefe, eu odiava aquele negócio executivo, eu não nasci para isso, sabe? Respeito muito quem gosta, mas eu não gostava. E no empreendedorismo eu descobri uma forma de ter liberdade, de fazer o que eu quero, de estudar. Foi aí que eu comecei a ouvir podcasts, a ler livros, a testar. Então eu me identifiquei demais. E quando passou ali uns 6 meses de Petrobras, eu já decidi que eu ia sair dali. Aí coloquei algumas metas de faturamento, financeiro, várias metas da Seu Boné. E eu disse, até no final do ano eu consegui bater essas metas, eu peço demissão. Quando chegou em setembro, eu já estava louco para pedir e acabou que tive coragem, pedi demissão, fui chamado de louco aí por quase todo mundo. Até hoje eu sou chamado, né? O pessoal, até hoje, as pessoas que não conhecem tão bem a Seu Boné, o tamanho dela e tudo mais, você é louco, como é que você deixa um concurso da Petrobras para abrir uma empresa de boné? Mas é isso, eu acho que é ter menos questão de pensar no que o pessoal tá achando, do que é bonito para seus amigos, para sua família, e fazer o que é bacana para você. Para mim fazia muito sentido arriscar. Então pedi demissão, no momento ainda éramos bem pequenos, voltei para Natal depois de 7 anos morando fora, e aí a gente começou a operação física realmente da Seu Boné, em escritório e tudo mais, e de lá para cá só tentando melhorar e crescendo. Pô, que bacana. Igor, essa história assim, tem 8 anos. 8 anos não é muito tempo. Não é muito tempo. E é um tempo assim, relativamente curto para a pessoa atingir tantos números, assim como eu falei aqui na introdução. Né? Já fabricaram mais de 4 milhões de bonés, né? De produtos. E hoje em dia a receita de vocês supera 30 milhões de reais por ano. Então é algo muito, muito relevante. Como é que se deu esse processo comercial, Igor? Né? Tá, porque vocês começam em Natal e começam a expandir depois para o Brasil inteiro. Como é que foi, né, esse processo de escala? Né? Como é que vocês escalaram a Seu Boné? O nosso processo ele teve todas as fases. Desde lá do comecinho, que foi aquela fase com os amigos. Então a gente teve uma primeira ação que a gente pegou, listou todos os amigos que tinham pequenas empresas em Natal, deu uns 40 ou 50, e a gente meio que obrigou eles a comprarem um kit a preço simbólico. Uhum. Então a gente começou a girar a empresa ali. Depois a gente entendeu, o Instagram estava começando, 2016, e a gente viu que ele não bloqueava. Então naquele tempo eu ia na página do administradores, eu ia na página onde a minha persona estava, e eu ficava seguindo o pessoal. A gente passava horas e horas por dia seguindo as pessoas. Seguia, por exemplo, 1.000 pessoas por dia. 200 nos seguiam de volta. Dessas 200, 50 entravam em contato. Dessas 50 conseguia fechar 5 ou 10. Então, ali foi a primeira vez que a gente aprendeu o que era um funil de marketing e vendas. Guerrilha mesmo, né? Então, a gente foi aprendendo. Aí, o Instagram, depois de alguns meses, bloqueou e a gente queria continuar crescendo. A gente sentiu o gosto de empreender e a gente não aceitou mais não crescer. Então, a gente começou a aprender a fazer anúncios, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Então, a gente começou a se especializar muito em Growth Marketing. E aí começou a fazer muito o que as pessoas não faziam no nosso mercado. Então, primeiro dinheiro que a gente ganhou, a gente montou um escritório todo bonito, tipo esse estúdio aqui, cara de startup. Começou a desenvolver a cultura da empresa. Aí isso fez com que a gente passasse autoridade online. Uma das coisas mais difíceis no começo era que o pessoal tinha medo de comprar. A maioria dos nossos clientes estão no Sudeste. Ele, vou comprar boné nessa empresa do Nordeste, não sei se é confiável e tudo mais. E a gente começou a passar autoridade, começou a passar confiança, começou a fazer anúncio em todos os cantos, começou a desenvolver uma equipe de inside sales para vender da melhor forma para esses leads que chegavam, começou a entender de gatilhos mentais, de landing pages. Enfim, a gente foi se especializando nessa área. E a gente acabou fazendo uma frase que a gente gosta muito de dizer, que é
É no balanço da carroça que as melancias se ajeitam. Então, a nossa carroça balançando é o growth marketing, é a geração de leads, e a gente vai ajeitando todo o resto de acordo com o que a gente vai crescendo. Então, vendas, pós-vendas, produto, entrega, fabricação, tudo. A gente vai ajeitando, mas a gente foca muito em ter um growth marketing de alta escala e dando retorno positivo. Incorporar tecnologias aos negócios é sempre um gargalo nas empresas. Quando esse processo não é bem planejado, acaba gerando mais custos do que resultados. Mas o Fábio Câmara, um dos caras com mais conhecimentos na área de TI que eu conheço, vai explicar pra gente como evitar essa armadilha. Fábio, agora falando então do core business aqui da F Câmara, né? Tecnologia. Muitas empresas acabam olhando para a tecnologia e acreditando que a tecnologia é uma bala de prata. E a gente sabe que não é bem isso, né? Não adianta colocar todas as fichas na tecnologia se você não tem uma cultura de inovação na empresa, se você não abraça aquela tecnologia ali como um meio, né, para você cumprir ali a missão, o propósito daquela empresa. Qual que é o segredo da F Câmara nesse sentido, né, de transformar ali a tecnologia e ajudar as empresas a incorporar ali a cultura necessária para fazer um ótimo uso dessa tecnologia? Eu vou dividir a sua pergunta em duas respostas. A primeira delas, desde sempre eu percebi que tecnologia não era nem o início e nem o fim de nada. Era simplesmente um meio. Como meio, nós devemos ser um viabilizador, nós devemos ser um facilitador, nós devemos ser um proporcionador, mas nós não devemos ser um controlador. Então, as pessoas de TI, né, os profissionais, sejam de desenvolvimento, sejam de infraestrutura, eles pensam demais em controle, pensam demais numa relevância, numa importância que é um pouco surreal, sabe? Que é um pouco cindida com a realidade. E aí eu fui percebendo, dizendo, olha, eu não existo se não tiver um início, e eu não existo se não tiver uma finalidade. Eu sou só um meio. E essa postura, sabe, esse mindset facilitou bastante a gente se aprofundar e efetivamente compreender melhor o início e o fim de todas as coisas. E para isso, eu queria ser segmentado. Porque se eu me tornasse especialista em segmentos de mercado, eu diminuía a minha concorrência. Esse é um ponto muito importante, sabe? Eu estava vendo um curso na época do Walt Disney, né, lá da Disneylândia, né, e ele falou uma frase que foi muito impactante para mim. Ele falou assim, olha, eu adoro o Projeto Impossível, porque é lá que existem menos concorrentes. E eu dizia, poxa vida, faz muito sentido. Então, eu estou concorrendo hoje com tecnologia com empresas muito maiores do que eu e com empresas muito menores do que eu. Poxa, e é uma concorrência sangrenta, né? Um mar vermelho total. Mas se eu for especialista num segmento de mercado, eu reduzo significativamente essa concorrência. E foi assim que nós entramos em e-commerce e varejo, como primeira especialização de mercado. E aí a história virou outra. Cada 10 propostas que a gente colocava, 8 propostas eram aprovadas. Antigamente, a gente mandava 10 propostas e só aprovava uma. E esse foi o ponto que fez a gente perceber qual é o efetivo lugar da tecnologia e como a tecnologia é útil para os negócios. Agora eu vou dar uma pausa no papo sobre negócios e trazer uma conversa em nível mais filosófico. Quando eu quero ter uma visão do futuro e uma compreensão acurada do presente, a pessoa com quem eu mais gosto de conversar é o Silvio Meira, um cara que dispensa apresentações. Nesse trechinho, ele explica como a ausência de estímulo ao pensamento crítico pode nos levar a uma geração que não sabe utilizar as ferramentas mais avançadas da história da humanidade. A gente está vendo uma nova geração surgindo, né? Os meus filhos, eles são adolescentes. E eles já estão utilizando a inteligência artificial não de uma forma inteligente, mas de uma forma preguiçosa. Sim. Então o professor me pediu isso aqui, aí me dê a resposta. Isso. Então assim, eles não estão tendo não estão se dando a oportunidade de se desenvolver intelectualmente para poder utilizar a inteligência artificial de uma forma mais inteligente, não dando uma resposta pronta, mas você extraindo, fazendo boas perguntas, sabendo fazer boas perguntas. Se você não tem esse passo anterior, como é que você vai chegar, né, ao ponto de extrair o máximo? O problema aí não é dos seus filhos nem dos meus netos, é dos professores deles e da escola e do sistema educacional. Bora lá, vamos para 1454.
Em 1454 começou a Revolução da Informação. Johannes Gutenberg não inventou, ele redesenvolveu um bocado de invenções que estavam no mundo todo e colapsou isso tudo na prensa de tipos móveis. Qual é a vantagem da prensa de tipos móveis? É que o mesmo conjunto de tipos de metal pode ser rearranjado numa placa de uma forma muito rápida em relação ao que você conseguia fazer antes, para você imprimir rapidamente em relação ao que você tinha antes também, tá certo? Independentemente da gente ter passado a ter o livro, que codifica conhecimento em informação, perdendo uma grande quantidade dos significados, o que leva a gente a ter que interpretar os livros, né? A crítica literária, literalmente, vem daí. O que acontece? Os professores continuaram dando aula como se não houvesse livro. Ou seja, o professor lê o livro, escreve o livro no quadro, hoje são slides, né, a gente sabe, escreve o livro no quadro, o aluno copia o livro do quadro dado pelo professor e o professor dá uma prova para ver se o aluno sabe repetir o que ele copiou no caderno dele. Tá certo? É quase como se o livro não existisse. Tem cursos inteiros de pós-graduação com slides. As pessoas não têm a oportunidade em certos cursos de pós-graduação de desenvolver o pensamento crítico. Eu vou ler o livro e eu vou literalmente decidir se eu concordo ou não com o livro. Porque nem tudo em ciência é verdade absoluta. Você tem múltiplas formas de explicar um certo fenômeno em administração, em economia, em física, em química, em biologia e assim por diante. Por isso que tem médicos diferentes que têm combinações diferentes de tratamentos para o mesmo problema. Você vai no médico e ele diz, eu trataria assim, o outro trataria daquele jeito. E o potencial de efetividade desses tratamentos eventualmente é o mesmo. Eles são approaches diferentes para fazer a mesma coisa. Então a gente tem que desenvolver um senso crítico. No caso do aprendizado, o que eu acho, Leandro, é que a educação contemporânea ela é uma burocracia do aprendizado. Ela ensina você a fazer prova. Se o professor pega os alunos e diz, escreva uma redação sobre a fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves da Paraíba, atual João Pessoa, se ele simplesmente diz isso, eu pergunto para um grande modelo linguístico, se ele tiver os dados lá do treinamento, ele vai pegar e fazer uma redação sobre João Pessoa. Mas se o professor disser, faça uma pesquisa e junto com seus colegas e usando inteligência artificial, escreva um artigo com múltiplos pontos de vista sobre o que é que levou à fundação de João Pessoa, quais foram as consequências disso para o contexto ao redor de João Pessoa e como é que isso levou a João Pessoa que existe hoje, isso não está escrito em lugar nenhum. As pessoas vão ter que pensar. E elas vão ter que pensar com o quê? Elas vão ter que pensar com uma ferramenta, como essa caneca aqui. E elas vão ter que aprender a usar a ferramenta e vão ter que aprender a fazer perguntas e criticar respostas. O uso inteligente de inteligência artificial depende de eu saber fazer as perguntas, analisar e combinar as respostas, às vezes de várias inteligências artificiais diferentes e ainda por cima, no nível de criatividade que mereceria da escola um A ou uma nota 10, depende de eu treinar a inteligência para conversar comigo sobre aquele assunto. Ou seja, de eu chegar para ela e dizer, olha, independente do que você sabe, pegue esse PDF aqui que eu marquei nesse ponto, eles são os pontos mais relevantes sobre a coisa que eu quero conversar com você agora. Ou seja, não adianta você simplesmente usar a inteligência artificial como uma Wikipedia conversacional. Ela foi treinada com a Wikipedia. Qualquer coisa que esteja na Wikipedia ou na internet que eu perguntar, ela me responde. Ou seja, ela transforma o problema de busca, de eu procurar numa máquina de busca, no problema de resposta. Pergunta e resposta. Ela não me dá alternativas. Eu digo, o que é isso aqui? Ela, brau, diz isso. Mas, por exemplo, mesmo da forma mais básica, Leandro, para a gente aprender, se você chegasse e dissesse, na mesma pergunta, aspas, que seus filhos adolescentes e os meus netos estão fazendo, se a pergunta que o estudante, que o aprendiz ou o professor fizesse fosse, me dê 5 alternativas de respostas coerentes à seguinte pergunta e explique por que elas são coerentes, de acordo com que teorias. Aí eu vou aprender, entendeu? A ponto de, eventualmente, a máquina dizer, não tem 5 teorias, só tem 3.
Então eu já aprendi que não são 5, são 3, entendeu? Então, como é que você pergunta? A gente tem que desenvolver a curiosidade estrutural nas pessoas. Para desenvolver a curiosidade estrutural, elas têm que ter fundações. Só vai aproveitar o quase advento das inteligências artificiais online quem tiver fundações estruturais, lógicas, filosóficas, matemáticas, linguísticas, para conversar com essas máquinas. Não adianta você fazer perguntas para elas e elas lhe darem respostas. Se você for um administrador, por exemplo, eventualmente quem lidera você vai descobrir que você não sabe nada. E se você não sabe nada, e se você está respondendo o que uma máquina está respondendo, e ele está pagando um intermediário para fazer perguntas para a máquina, para que ele vai ter um intermediário? A gente fala de inteligência emocional desde antes de virar moda, e eu tenho visto esse conceito ser desvirtuado e usado de maneira equivocada nas empresas ao longo dos últimos anos. Por isso eu convidei a Bárbara Bigarelli, editora da Companhia das Letras e responsável pela publicação dos títulos do Daniel Goleman no Brasil, para falar um pouco sobre esse tema aqui com a gente. Você falou que esse conceito de inteligência emocional, o próprio Goleman falou que vem sendo desvirtuado, né? E eu queria conceituar, assim, como é que você enxerga a inteligência emocional. Acho que é um tema importante para a gente começar esse nosso bate-papo, porque o Optimal, né, o Goleman, ele faz uma revisão desse legado dele, ele reflete muito sobre isso, né? E é interessante também que o Goleman, que é uma pessoa de muitas experiências, inclusive essas experiências mais nessa linha, como você falou, do bem-estar espiritual, a meditação e tudo mais, e isso tudo ele consegue, como excelente acadêmico que ele é, ele consegue consolidar, acredito aqui nesse livro, em um novo conceito que é extremamente interessante, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas vamos primeiro partir do inteligência emocional, Bárbara. Boa, isso aí, Leandro. Eu acho que assim, eu acho que independente do conceito ter se popularizado tanto, eu acho que tem muita gente ainda que confunde como se o Goleman fosse o criador desse conceito, né? E o Goleman não é o criador desse conceito, ele foi um conceito criado ali, pensado por 2 psicólogos de Yale, um professor e o assistente dele na época, ali no começo dos anos 90, e o Goleman, quando ele era repórter do New York Times e cobrindo ciência, né? Ele leu esse artigo sobre inteligência emocional, numa época que todo mundo só falava em QI, em quociente de inteligência, não falava no QE, né, no quociente emocional, e o Goleman leu, ele ficou atraído por isso, ele foi estudar, ele foi reunir, né, os principais achados, enfim, que eram poucos naquela época, sobre esse campo aí da inteligência emocional, e isso foi a base do que seria esse grande best-seller, né? Então, eu gosto muito também, e aí entrando no que é a inteligência emocional, eu acho também que muitas vezes a gente tenta resumir isso como se fosse, é uma forma da gente controlar melhor nossas emoções. Eu acho que o próprio modelo que o Goleman traz nos livros, depois explora em outros também, ele é maior, né? Ele é uma forma como a gente lida com nós mesmos e como a gente lida com as nossas relações. Então, eu prefiro até esse conceito mais amplo, né? E aí a gente tem vários pilares que dá como que a gente cultiva a inteligência emocional no nosso dia a dia. Então, desde os pilares básicos que o Goleman começa apresentando inteligência emocional ali no livro, né, digamos, nas primeiras edições, que tem muito do que ele fala de autoconsciência, que é como que a gente entende o que a gente está sentindo, sobre a autogestão, que é como que a gente lida com as nossas emoções mais angustiantes, assim. Depois ele tem um pouquinho sobre empatia, ele fala bastante sobre empatia, né? Que a gente precisa muito entender os nossos sentimentos para a gente entender também mais facilmente o sentimento alheio. E ele fala muito sobre essa habilidade de gerenciar relacionamentos, né? Porque os relacionamentos negativos têm um impacto muito grande no nosso psicológico, nas nossas emoções, né? Mas eu acho que no fundo, Leandro, eu acho que a inteligência emocional também é um pouco entender que cada emoção também tem a sua função, sabe? E que a gente pode, se a gente conseguir entender o que a gente está sentindo bem, que seja positivo, que seja negativo, a gente consegue redirecionar isso um pouco melhor, a gente consegue lidar um pouquinho melhor com pequenos e grandes estresses. Eu acho que tem uma grande parte que está no nosso controle. Tem muita coisa que não está, muita mesmo. Mas se a gente consegue um pouquinho entender um pouco como que a gente, né, o que a gente está sentindo, né, como que a gente lida com isso, a gente consegue
ser mais inteligente, né? E tomar melhores decisões. E eu acho que no final, e mais importante, é ser mais feliz e menos estressante no dia a dia, né? O tema de franquias é recorrente no Café com a DM. E esse ano eu tive o privilégio de conhecer um cara que planejou do zero uma franquia e só na última etapa decidiu qual seria o produto. Ele fez o caminho inverso e está simplesmente dominando o mercado de cafeterias no Brasil. E não se surpreenda se algum dia mais um café for considerada a Starbucks brasileira. Essa entrevista traz lições de negócios que não é em todo o MBA que você ouve. Dá uma escutada. Ô Houston, e então conta pra gente assim, qual foi bom, então você teve essa experiência, né, com franquias, né, outras marcas, e aí você decidiu, juntamente com seus sócios, né, criar a Mais Um Café. E aí, o que foi também, aí curiosidade aqui de um amante de café aqui para outro, né, é porque vocês escolheram uma franquia nesse ramo, no ramo de cafeterias. Interessante. E quando eu conto, o pessoal fica até triste, sabe? Eu vou contar essa história, nossa, achei que era uma história mais... fantasiosa, né, encantadora sobre o café. O storytelling, né? O que é legal é o seguinte, Leandro, dentro dessa trajetória de começar a empreender, de montar negócio e usar a franquia, como eu te falei, minha ideia de estudar sempre foi bem forte na minha vida, de buscar estudos para poder gerar meu resultado. E eu não entendia nada de negócio e muito menos de franquia. Comecei como franqueado. Ali eu fui aprendendo a engatinhar como empresário, fui aprendendo ferramentas básicas de empreendedorismo, de empresariar, através dos meus franqueadores. E ali eu via que tinha uma possibilidade de eu buscar níveis diferentes dentro da cadeia do franchise. E o que aconteceu? Quando você se aprofunda no empresário, o empresário se aprofunda na parte administrativa, na parte de gestão de negócio, o próximo passo dele é o desenvolvimento de produto, de marca, de branding. E dentro do sistema de franchise você recebe isso. Já do seu franqueador, você paga a royalties, você recebe isso. Então eu fui me aprofundando e eu costumo dizer o seguinte, eu fui um nível a mais do franchise, eu me tornei master franqueado. Para quem não entende o que é isso, o master franqueado, Leandro, ele é como se fosse um braço do franqueador. É uma espécie de sociedade do franqueador. Eu podia comercializar a franquia deles, eu podia treinar os franqueados dele, eu podia... dominar um território do país como se fosse o franqueador. Então eu me tornei master franqueado, ainda como franqueado, me tornei master franqueado, até que chegou o desejo de me tornar franqueador, desenvolver do zero um plano de negócio, desenvolver do zero uma estrutura de equipe, de branding, de marca, produtos, plano de negócio, estratégias comerciais, estratégias de marketing. E nisso eu fui me aprofundando cada vez mais. Então mais ou menos ali, uns 7 anos depois de eu começar a empreender, eu conheci meus sócios e nós montamos a nossa sociedade para construir uma franqueadora. Esse foi o início de tudo. Então, diferente da grande maioria das marcas, e não tem nada de errado com isso, só foi um formato diferente, mas diferente da grande maioria das outras marcas, nós não tínhamos uma operação e falamos o seguinte, poxa, nossa operação está indo bem, vamos virar franqueador? A grande maioria acontece isso. No nosso caso foi diferente, nós conseguimos conhecimento. Os meus sócios têm conhecimento administrativo, em operacional, em logística. Então, eles tinham as áreas de background deles. E eu tinha minha área, que era do franchise. Eu conhecia o sistema de franchise como franqueado, como master franqueado, como alguém que não entendia nada de negócio, que já tinha mais de 5 operações de uma determinada marca. Tinha outras duas marcas, tinha 3 marcas diferentes já, como franqueado. E aí nós montamos a nossa sociedade falando assim, vamos montar uma franqueadora. E essa franqueadora vai ter uma característica diferente. A gente não vai contar a nossa história. Nós vamos montar um plano de negócio, vamos vender. E a primeira loja já vai ser de um franqueado. Então, nós não tínhamos uma operação nossa para franquear. A gente teve que montar um plano de negócio, vender e contar a história já de um franqueado. E aí vem a história do café, na tua pergunta, né, Leandro? Não foi tão linda assim. Nós não éramos especialistas em café ou nem tanto apaixonados como café. Mas nós criamos um negócio. E a última coisa que entrou no plano de negócio foi o produto. Isso é curioso, porque a gente sabia exatamente qual seria o formato de negócio. A gente sabia que seria um negócio que o investimento seria X, que teria que ter só 2 ou 3 funcionários, que teria que ter tecnologia envolvida, teria que ter um produto que as pessoas fossem facilmente cativadas por ele, mas principalmente que fosse um produto que todo mundo entendesse como consumir. Porque a nossa estratégia era criar um negócio que mostrava um produto da rotina, porém com um formato de consumir diferente.
E a gente fechou o ano com uma entrevista que me surpreendeu. A Sara Andrade, que participou do BBB e hoje é empresária com vários projetos em desenvolvimento, falou pra gente sobre o impacto da popularidade do programa na sua carreira e como ela soube aproveitar essa onda sem perder o foco e a solidez dos seus princípios. É uma entrevista que mostra o poder do planejamento e do propósito tanto nos negócios quanto na carreira. Normalmente, quando a gente pega um empreendedor tradicional ou uma pessoa que rala muito na sua vida para chegar onde ela quer chegar, essa pessoa ela vai crescendo passo a passo, ela vai galgando cada degrau, né, rumo ali aos seus objetivos. Então, assim, é mais fácil você manter a cabeça no lugar quando você trilha essa jornada. E quando você passa por uma experiência dessa, que você tem assim ativos muito fortes ao seu favor, as conquistas elas ocorrem muito mais rápido. E eu já vi assim algumas declarações, né, de ex-participantes, por exemplo, do BBB, a própria Juliette, eu tô querendo lembrar alguma coisa que ela falou que era mais feliz antes do que agora, por exemplo, né, depois de tantas conquistas. Qual que é o segredo, então, para manter a cabeça no lugar, conseguir usufruir dessas conquistas e manter o seu emocional ali, enfim, equilibrado? Olha, tá aí, ó, muita terapia, autoconhecimento, autodesenvolvimento, é você de fato colocar a cabeça no lugar e se entender como ser humano. Eu acho que a primeira coisa de tudo é você se conhecer e saber quem você é aqui dentro, sabe? Porque realmente é muito difícil. Claro que a gente tem os prós e os contras, assim, de tudo que acontece na vida, acho que como qualquer outra profissão, mas você tá exposto é muito difícil. E a gente tem pessoas, por exemplo, participaram da minha edição, de outras edições também, que eram de vivências muito simples. Então, quando caem nesse mundo, não tem nem a malícia, sabe, de lidar com algumas coisas, alguns acontecimentos que acontecem no pós-programa. E como qualquer outra carreira também, sempre vai ter gente que vai querer tomar vantagem, vai querer pegar um pedacinho aqui ou ali do que você está fazendo. Então, acho que o primeiro de tudo é você entender quem você é como ser humano e aonde você quer chegar. Que você tendo isso, assim, essa base, depois as coisas vão se alinhando aos poucos. Mas também não dá pra querer engolir o mundo de uma vez, porque é muito difícil, sabe, assim. Imagino que, quando a Juliette, eu até acho que sei qual que foi essa fala dela, que ela falou exatamente sobre isso, a pressão que tem da internet, sabe? Eu acho que como as pessoas falam das nossas vidas, como que elas se metem no que a gente faz e como elas acham que conhecem a gente por um corte de internet ou por um frame que elas viram num programa de TV. Então acho que isso é a parte que é o mais difícil, assim, da carreira, da vida pública como um todo. E foi como você falou, a gente não veio numa crescente, né? A gente entra por uma porta, anônimo, sai o Brasil inteiro te conhecendo. Então é muito mais difícil, eu acho, pra gente entender e assimilar o que tá acontecendo. A gente tem que aprender com o barco já andando, sabe, assim, ó. É muito mais difícil que se você fosse crescendo aos pouquinhos, entendendo como funciona o mercado, o que tem de erros e acertos, escutando o conselho de uma pessoa aqui e outra ali. Agora, a gente que simplesmente sai de uma porta e já tá mega conhecido, realmente é muito mais difícil. Mas, nossa, pra mim, Sara, a terapia foi fundamental pra poder organizar a minha cabeça e as coisas que eu queria naquele momento. E olha que eu era uma pessoa que tinha preconceito com terapia, tá? Não gostava, sabe? Tinha aquelas coisas bem... não quero fazer terapia, psicólogo, isso aqui é coisa de gente doida, eu não preciso disso. Hoje eu sou assim, ó. Hoje eu daquela assim, ó, meu Deus do céu, por que raios eu não fiz esse negócio antes, sabe? Eu acho que era um preconceito muito bobo que eu tinha, que eu hoje vejo a diferença que ela fez pra mim, sabe? Eu acho que esse autoconhecimento, ele é o primordial pra qualquer área, que seja qualquer carreira que seja você uma figura pública ou uma carreira que trabalha num escritório, num consultório. A gente precisa se conhecer pra entender o que a gente quer, sabe? E é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa seleção de cortes, não esqueça de deixar um comentário na plataforma onde você está ouvindo esse programa. Seu comentário e a sua avaliação melhoram nossa relevância nas plataformas e ajudam o nosso programa a chegar para mais gente. Muito bem, um próspero ano novo para você. Nós vamos estar ao seu lado neste ano novo que se inicia. Até o próximo ano e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!